Os produtos petroquímicos se dividem em gerações, como a gente sim pode dizer. Então, nós temos as indústrias de primeira geração, que são as que utilizam matérias-primas, como a nafta, como já foi falado, o gás natural, o GLP, para gerar matérias-primas básicas. E, com isso, tem-se também, em função disso, a indústria de segunda geração, que a partir das matérias-primas básicas, elas produzem intermediários que serão matérias-primas para outras indústrias. Temos as indústrias de terceira geração, que são aquelas que constituem o setor de manufaturado. E, por último, as indústrias de quarta geração, que são aquelas que utilizam os manufaturados como componentes de suas montagens industriais, ou para itens bem especializados de suas atividades, bem como para especialidades químicas. Existem alguns processos que são necessários para a indústria petroquímica. Primeiro, um processo de separação, são aqueles que isolam as famílias dos hidrocarbonetos, como nós já falamos que são compostos constituídos de carbono e hidrogênio, realizando o que se chama de frações sem qualquer reação química. Esse é esse primeiro passo, que é o processo de separação. Nesse processo de separação, nós temos destilação atmosférica a vácuo, que é um processo de separação dos componentes de uma mistura de líquidos miscíveis, baseado na diferente temperatura de ebulição de seus componentes individuais. Desfaltação a propano. Então, este processo tem por objetivo extrair, por ação de um solvente, em geral utilizado o propano em alta pressão, um gás óleo que seria impossível obter por um método ou por meio de uma destilação. A desaromatização a furfural, que consiste na extração de compostos de natureza aromáticos polinucleados de altas massas moleculares por meio de um solvente específico, no caso, furfural. Um outro processo é a desparafinação a solvente, que é feita com auxílio de um solvente que em baixa temperatura solubiliza todas as frações oleosas, exceto as parafinas, que permanecem em fase sólida. Extração de aromáticos tem como principal objetivo extrair os aromáticos de carga por meio de um solvente. A dissorção de N-parafinas, que é um método utilizado para a remoção de cadeias parafínicas lineares contidas nas frações do querosene. O outro processo, o processo de conversão, são aqueles onde ocorrem diversas reações químicas nas frações e são gerados novos grupos de hidrocarboneto. Então, processo de conversão, trabalhar de tal maneira que possa produzir outras substâncias. Um deles é a viscorredução, que é a redução da viscosidade de um resíduo através da ação térmica, do calor, da temperatura. Craqueamento térmico, como o próprio nome sugere, craqueamento, quer dizer quebra de ligação. Então, quebra moléculas presentes por meio de elevadas temperaturas e pressão. Coqueamento retardado, quebra moléculas de cadeia aberta e moléculas aromáticas polinucleares, resinas e asfalteno, produzindo gases, nafta, diesel, gás óleo e, principalmente, o coque de petróleo. Temos também, nesse processo petroquímico, o craqueamento catalítico, que quebra molécula em condições severas na presença de catalisadores, que são substâncias que aceleram a velocidade da reação. Temos também o hidrocraqueamento, produz grande volume de óleo diesel de excelente qualidade, sem gerar grandes quantidades de gasolina. Reforma catalítica, transforma o nafta de destilação direta, rica em hidrocarbonetos parafínicos, em outras rica em hidrocarbonetos aromáticos. Isomerização, que aumenta a octanagem dos combustíveis, e alquilação catalítica, que é a produção de gasolina leves a partir das frações do GLP, ou seja, do gás liquefeito de petróleo. Também temos processos de tratamento ou processo de acabamento, que são processos que eliminam quaisquer impurezas nas frações
e no óleo cru através de conversões químicas. Dentre eles temos dessalgação eletrostática, que consiste na remoção de sal presente no petróleo, tratamento cáustico, eliminação de compostos ácidos de enxofre, tais como ácido sulfídrico e mercaptanos de baixa massa molecular, com hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Tratamento MEROX, melhora a qualidade do querosene de aviação pela transformação de combustível dos compostos corrosivos, que são mercaptanos, em compostos não corrosivos, que são os disulfidos. O tratamento de Bender, que melhora a qualidade do querosene de aviação, não tem por objetivo a redução do teor de enxofre, e se transformar compostos sulfurados, que são corrosivos, em forma pouco agressiva, que são os disulfidos. Tratamento de DME, processo específico para a remoção de ácido sulfídrico, de frações gasosas do petróleo, ou seja, do gás natural, do gás combustível e do gás liquefeito. Temos também um processo de hidrotratamento, que é um processo de refino, que consiste na inserção de gás hidrogênio sob pressão e temperaturas adequadas, na destilação do petróleo. Temos também os processos auxiliares, que são processos que têm como principal objetivo fornecer insumos para possibilitar a operação ou efetuar o tratamento de rejeito de outros tipos de processos que nós já citamos. Dentre eles, temos a geração de hidrogênio, que é o fornecimento deste gás às unidades de hidroprocessamento, e a recuperação de enxofre, que é a produção desses elementos a partir da química do gás ácido rico em ácido sulfídrico. As indústrias de tintas e pigmentos, eles têm como principal objetivo gerar essas substâncias. Porém, é importante que nós saibamos o que é uma tinta, o que são tintas. Tintas é uma mistura que, quando aplicada sobre o material ou sua superfície, forma um filme, ou seja, uma fina camada de material que adere e recobre a região onde ela foi depositada. Então, essa é a definição de uma tinta. Quais os principais constituintes de uma tinta? Tem os aditivos, os solventes, pigmentos, que são ativos e inertes, e os veículos, que são as resinas e emulsões. Então, a constituição de uma tinta, ou das tintas especificamente, temos as resinas, que é um material aglutinante que liga o pigmento à tinta, denomina o tipo de tinta e é responsável pela resistência da tinta, por exemplo, as acrílicas, resinas, epóxi e arquídicas. E temos pigmentos que conferem cor às tintas, que podem ser orgânicos ou inorgânicos. Orgânicos, principalmente os corantes azo, que são produzidos nas indústrias têxteis, e inorgânicos são sais de metais, como o ferro, o cobre, o zinco e o titânio. E temos aditivos, que são diluentes ou fillers, que promovem a resistência ao intemperismo, formam a melhor película para a tinta, reduzir o custo do pigmento. Nessa constituição também temos as lacas e verniz, que também são utilizados num revestimento. O verniz, a composição parecida com a tinta, mas o mesmo não possui pigmento, é o que diferencia. Não tem muita resistência à luz, sendo usado principalmente na madeira. As lacas são tinta obtida a partir de resinas termoplásticas. Setores distintos de revestimento. O setor de tinta e revestimento é dividido em dois setores, o arquitetônico e industrial. O revestimento arquitetônico inclui tintas residenciais internas e externas, primes, seladores, vernizes e corantes. E revestimento industriais, que inclui tintas automotivas, revestimento de latas, acabamentos de móveis e tinta para sinalização
de estradas, principalmente. O processo de fabricação de uma tinta. A fabricação ela consiste em várias etapas, né, e recebe a matéria-prima, que são os veículos, aditivos, como já falamos, solventes e pigmentos, em condição de efetuar as misturas de acordo com a formulação que se deseja. Então, o primeiro processo é a pesagem das matérias-primas. Essa pesagem vai de acordo com aquilo que se quer obter, ou seja, de acordo com a formulação. A pré-mistura, que é o segundo passo, consiste na formação de parte do veículo e pigmento, que é o que se chama de dispersão. A terceira etapa é a moagem, que consiste na pesagem da pré-mistura em moinho para a moagem dos pigmentos. A quarta etapa é a completagem, que consiste na adição e no ajuste dos constituintes, especificamente solventes, até a proporção que se deseja. E por último, para a produção, nós temos acertos finais, que consiste na adição de aditivos, acerto de cores e outros ajustes necessários para a conclusão do produto final.